Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela memória do tribunal, pelo programa História Oral. Nosso compromisso é de preservar a memória dos magistrados, dos servidores e da nossa instituição. Hoje, dia 3 de abril de 2025, uma quinta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral o eminente juiz de Direito Substituto de segundo grau, Dr. Carlos Alberto Martins Filho, mais conhecido aqui no tribunal como Carlinhos, Dr. Carlinhos. Dr. Carlos Alberto nasceu em 22 de julho de 1965, ainda é um jovem magistrado, na cidade do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Associação de Ensino Unificado do DF, a EUDF, em 1988. Iniciou sua carreira como servidor do TRE-DF, trabalhou na Justiça Eleitoral do Distrito Federal em 1984. Em 1983, ingressou no Tribunal de Justiça do DF como técnico judiciário e, após 3 anos, em 1996, tomou posse como juiz de Direito Substituto. Eu estava lá na posse do Carlinhos. Dr. Carlos Alberto ocupou o cargo de coordenador-geral da Escola de Formação Judiciária do Tribunal, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do DF, juiz assistente da presidência, da vice-presidência do Tribunal e da Corregedoria. Tem uma experiência na administração do Tribunal. Teve vários cargos na Associação dos Magistrados Brasileiros e ocupa atualmente o cargo de secretário-geral da AMB. Paralelamente, exerce a função de presidente da AMAGES, que é a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, com mandato até 2026. É um líder político nato aqui no Tribunal. É uma honra receber para o programa História Oral o eminente desembargador convocado, que é juiz substituto de primeiro grau, Dr. Carlos Alberto Martins Filho. Seja muito bem-vindo ao programa História Oral. Dr. Carlinhos. Obrigado, Mano. Um prazer, felicidade enorme estar aqui hoje, viu? Para conversar com o senhor e presença de servidores aqui, de amigos aí. Tem um grande amigo aqui que está assistindo. E uma honra estar nesse espaço aqui de História do Tribunal, que é a minha casa. Esse programa vai ficar disponível no canal do Tribunal, no YouTube, e a transcrição no memorial, para a vida toda. Que bom. Então, como se tiver 100 anos de idade, você vai poder assistir ao seu programa e ler também a transcrição. A história passa muito depressa. Deus sabe, né? Vamos falar, doutor Carlos, sobre a sua origem. Eu li aqui no seu currículo que você nasceu no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, da sua família, da sua origem. Meus pais eram servidores públicos, né? Meu pai é gaúcho, minha mãe era norte fluminense lá, nasceu em Campos, no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nasci no Rio, mas morei muito pouco lá, entendeu? De lá, fomos para São Paulo e depois viemos para Brasília. Mas por que você nasceu lá no Rio? Seu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro? Público, foi. Ele trabalhava em que área? Ele, na época, trabalhava no Ministério da Saúde e trabalhou no manicômio judiciário, inclusive, lá. Ele era concursado, fez concurso público. Ele saiu do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Saiu do Rio Grande para tentar a vida lá no Rio de Janeiro. Mas ele já foi casado ou casou-se lá no Rio? Não, conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Conhecemos lá. E meu pai foi tentar a vida com minha avó, gaúcha, todos gaúchos. A vida lá naquela época era muito difícil no Sul. E meu pai, minha avó, então, ficou viúva, logo depois da morte do meu avô, João Martins, que é até o nome do meu guri. Eles foram tentar a vida no Rio, foram de navio. Meu avô era estivador e meu pai foi com a irmã e a minha avó tentar a vida no Rio de Janeiro, e lá foi estudar. Eu me lembro muito bem que ele ainda tem lá, o decreto de nomeação dele assinado pelo Getúlio Vargas, em 1939, concurso público que ele fez. E aí sigo carreira no Rio e foi transferido depois aqui para Brasília.
E a sua mãe trabalhava também na administração também. pública? Administração pública. Era na saúde pública? Não. Ela trabalhava num órgão de transporte lá e depois veio para Brasília trabalhar no Ministério de Minas e Energia. E você sabe como que seu pai conheceu sua mãe lá no Rio? Ele contava essa história? Não? Contava. Começaram a namorar. Minha mãe, na verdade, ela até tinha um namorado na época, mas conheceu meu pai. Meu pai era 20 anos mais velho que minha mãe. E se apaixonou pelo gaúcho lá e Opa. foram fazer uma família extensa. E quantos filhos nasceram dessa união? Nós éramos 6 irmãos. Seis Hoje minha irmãos. irmã falecida, que trabalhou inclusive no TRE, minha irmã também. E somos 6 irmãos. Éramos 6, né? Uma está lá no céu. E os seus pais vieram para Brasília em que ano? 73. 63. Não, 73. 73. Você então já tinha quantos anos nessa época? Eu já Você tinha... morou até que ano então lá no Rio? Não, morei muito pouco, 6 anos, 7 anos. 6 anos. Mas nesse período nós moramos em São Paulo também. São Paulo. Um tempo. Saímos do Rio, fomos Seu para pai São foi Paulo e trabalhar voltamos para o Rio. na área da saúde em São Paulo? Também. Numa clínica médica em Embu, na Grande São Paulo ali. E aí voltamos para o Rio, ficamos mais pouco tempo e viemos para Brasília. Minha mãe não queria vir para Brasília, não. Foi removido para Brasília. E aqui ele foi trabalhar no Ministério? Minas e Energia, trabalhou na Petrobras um tempo, basicamente no Ministério das Minas e Energia. Ele trabalhava no gabinete do ministro. E sua mãe também trabalhou aqui em Brasília? Também, sempre trabalhou. No Ministério das Minas e Energia, também depois trabalhou no DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Acho que hoje atualmente é o DENIT, né? O seu pai já faleceu, eu me lembro que eu fui ao sepultamento dele no cemitério Campo da Esperança. Sim. E a sua mãe é viva? Não, também faleceu. Minha mãe faleceu 11 meses exatamente antes do meu pai. 11 meses. 11 meses exatamente. E que idade eles tinham quando faleceram? Meu pai, 96. 9,6. 9,6. Faleceu no hospital. Que graça de Deus, hein? Amém. E minha mãe tinha 72, salvo engano, não lembro exatamente. Cumpriram a missão aqui na Terra, né? Cumpriram. A missão dada por Deus. De formar os filhos. Então foram 6 filhos. 6 filhos. Eu queria que você falasse dos seus irmãos. Minha irmã falecida. Você tem uma irmã no TRE. Faleceu, Faleceu. Era a mais velha, trabalhava Carla, no TRE. Trabalhou no TRE há muitos anos. Depois logo depois meu irmão, que foi servidor do TJ aqui também, Jorge Alexandre Martins, e hoje é do TRT, é da área de TI, formado em Economia. E depois veio o outro, Marlos, que é do Banco do Brasil. Depois as duas mais novas, uma que mora em Recife, Michele, e a mais nova, Bruna. Então só você que seguiu a carreira jurídica. Minha irmã falecida fez direito também. A minha irmã mais nova. Mas como magistrado só você? Só eu. Só. Eu fui. E essa inspiração para ser magistrado veio de onde? Desses prédios aqui, né? Eu andava muito por aqui. Eu era servidor do TRE e sempre tive contatos, graças a Deus, com grandes juízes. Trabalhei só com grandes magistrados. Bom, então, antes de você falar da sua trajetória profissional, você começou a vida aqui no tribunal, então, trabalhou no TRE. Sim, em 84 eu fui trabalhar no tribunal, depois passou a ser juiz. Sim. Tem uma liderança grande aqui no tribunal, na MB, na Margens, é um líder com muita experiência na administração do tribunal, como juiz auxiliar. Eu queria que você completasse sobre a família. Então, seus irmãos, cada um seguindo a sua missão. Sim. E você, tem quantos filhos? Eu tenho um filho e 2 enteados. Tem 3 filhos, na verdade. Um casal de enteados e um filho. Entendeu? E seu filho está seguindo a carreira jurídica? Não quis. Eu tenho uma enteada formada em medicina, Mariana. Medicina. Ela é médica tem aqui no Distrito anos, Federal. em São Paulo. Formou-se lá, formou no final do ano passado. Certo. E já iniciou a carreira lá agora em São Paulo. E aí, depois vem o João Henrique Martins, que é o meu filho. Ele faz medicina, está no 4º ano. Então, seu filho está fazendo medicina, quer ser médico. Direito. Ele sempre, desde o guri, eu me lembro que eu era juiz. Inclusive, uma das vezes que eu passei na Fazenda Pública, nós pegamos uma outra realidade, né, na magistratura, né? Então, era vara com 16 mil processos, vara da Fazenda Pública, vara civil também. E ele sempre comentava assim, novinho, processo físico, né? Certo. Eu chegava em casa, tinha que abrir o porta-malas para pegar os processos, para botar, para trabalhava sábado, trabalhava domingo, o mundo era outro, né? E ele sempre comentava Essa sempre foi a nossa vida, né? Nossa como vida. magistrado.
E ele comentava, brincava, pai, é processo, não é processo, Muito trabalho, não tem tempo para nada. Entendeu? Mas ele fala, não, porque direito para ele é ser juiz. Ele falou, não quero ser juiz, não quero fazer direito. Aí eu falei, não, o tempo vai passar, ele vai crescer, né? E vai mudar de ideia, né? Mas não mudou, não. Mudou. Aí eu me lembro quando ele estava no primeiro ensino médio, ele veio e conversou comigo. Mas como é que ele está com a medicina hoje? Ele está se formando? Está 4º ano, ele está apaixonado. Já está se formando em medicina. Falta ainda... Onde que ele estuda? Na Católica. Aqui em Brasília. Aliás, foi aluno do Glycon. Olha só. No primeiro semestre, o Dr. Glycon deu aula para ele. Certo. Forma em 2027. Não, ele adora medicina. Realmente, mas cada um tem uma missão, né? Tem. Uma vocação, talento. Não, e hoje eu vendo assim, ele sempre gostou de ciência, sempre gostou, adorava, entendeu? Então eu vi que ele admira muito a justiça, mas está no caminho dele. E a medicina é uma carreira abençoada, porque a pessoa vai cuidar da saúde do ser humano. Sim. Minha mãe tinha um sonho, minha mãe que me inspirou a fazer o direito, né? Que ela fez direito. E a partir daí convivendo no tribunal, né? Porque eu achava que eu nunca seria juiz. Sim. Mas por que nunca seria? Eu achava muito... Você achava assim muito difícil? Eu vi muitos juízes bons aqui. Mas eu acho que isso é normal, porque eu também achava que seria muito difícil eu chegar à magistratura. Não é? Eu era advogado, mas eu pensava assim, é muito difícil, eu vou ter que estudar muito. Mas era o chamado. E a gente quando vinha... Eu vejo como um chamado de Deus. Nós estamos aqui na magistratura, estamos cumprindo uma tarefa. Aí eu achava que eu não ia conseguir não passar. Tanto é que eu demorei a fazer o concurso, porque eu falei, não vou fazer o concurso. Meu sonho assim, era ser servidor e assessor de desembargador. Mas você tinha quantos anos quando assumiu como juiz aqui? Eu tinha acabado de completar 30 anos. 30 anos? Que na época até era novo, né? Menino ainda, 30 tanto anos. é que na minha geração, hoje eu vejo quem está na minha frente, na antiguidade, todos têm uma idade maior que a minha, porque na época era muito difícil, assim, um juiz mais novo, né, ter essa idade. Eu entrei guri na magistratura, assim. Na nossa época, quase não tinha cursinho para se preparar. Você saía da faculdade. Eu fiz um curso, não cursinho, nunca fiz cursinho. Eu fiz um curso de extensão na UDF. E falou, está tendo um curso muito bom. E foi esse curso que me despertou, assim, eu falei, não é um sonho, dá para chegar lá. E eu fiz um curso de 3 meses, é o único curso que eu fiz. Depois fiz a pós-graduação no Ministério Público. Mas eu fui fazer um curso de extensão de processo civil, as professoras eram Nancy Andrighi, Vera Andrighi e Ana Maria Marante. Sim. Quando eu fiz aquele curso ali, alguns colegas de turma eram meus colegas de UDF. E aí eu vi, alguns são advogados ainda hoje aí, eu vi, eles já estavam na 2ª fase do concurso. Aí eu falei, então eu vou fazer esse concurso, né? Porque assim, modéstia à parte, eu era um bom aluno. Aí eu fiz o primeiro concurso. Aí você sentiu que tinha capacidade para chegar lá? Não, eu falei que eu tinha perdido tempo com todo... E realmente eu vi, foi o primeiro contato que eu tive com a Nancy, e com a Vera, magistrados excepcionais, e a Ana Maria, né, que é uma sumidade, né? E a partir daquele curso eu decidi fazer o concurso. Agora, qual era o seu método de estudo? Eu faço essa pergunta porque ela é importante para quem está acompanhando essa entrevista. O jovem que está assistindo, ele quer saber como é que o juiz, o desembargador, estudava, para eu fazer o mesmo. O mundo era outro, né? A gente estudava por livro, né? Não tinha, a gente Mas lia. Mas você fazia livro. Resumo ou só lia? A partir do momento comecei a fazer resumo. Aliás, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando uma colega, porque acabou que os meus resumos começaram a ficar famosos. Né? Aquelas pastas de A a Z, né? Eu tinha 24 pastas de A a Z, com todo o conteúdo do programa do edital, ponto por ponto. Tudo resumido, tudo datilografava e tudo. E aí essa colega que ainda estava na luta do concurso foi lá em casa buscar, logo depois que saiu o resultado do concurso aqui, ela foi buscar, eu entreguei para ela toda feliz. Aconteceu mesmo comigo, um colega pegou o meu resumo para estudar. E foi um dia feliz, viu? É importante. E eu estudava assim, né? Lendo livro, lendo. E também no meu caso, eu tive um ganho naquela fase decisiva, porque eu saí, quando eu vim para o TJ, DFT, eu tomei posse como técnico, e não era o técnico de hoje, né? A carreira na época era técnico judiciário no nível superior. O 2º grau
auxiliar judiciário, os servidores aí que são da casa novinhos, aí atendente era o primeiro grau. E eu passei num concurso de técnico, o tribunal não fazia concurso há muitos anos para servidor. E aí quando eu vi o concurso, eu falei, a minha chance de ir para o TJ. Eu estava no TRE. Porque o TJ estava ganhando mais que o TRE, inclusive, tinha acabado de sair uma gratificação, tudo. E eu falei, vou fazer o concurso. Então era concurso para esses 3 cargos. Eu fiz um concurso em 93, em novembro de 93 eu tomei posse. E eu fui para a vara da infância. O tribunal precisava tanto de servidores, porque eu sou dos 20 primeiros colocados. Naquela época era o juiz lá da vara, você lembra? Sim. Na época era o José Ribeiro. Ele estava convocado também, então Zé Souza Ávila passou um período lá, Eutália passou um período como juiz substituto. E eu, como eu já queria ser juiz, fazer o concurso, eu abri mão de vir para uma vara civil aqui, era a 7ª vara civil, porque eu teria que obrigatoriamente, os primeiros colocados eles ofereciam, você tomava posse e ofereciam uma FC5, mas tinha que ficar no cartório, como diretor de secretaria substituto. E eu não quis, eu fui o único que não quis. Eu falei, não, eu quero trabalhar do lado de um juiz, eu preciso fazer minuta. E fez muito bem, E fui para a vara da infância, eu abri mão dessa função e fui para lá. E lá eu fui assessor do Josué, e depois do Souza Ávila, do José Carlos, e fiquei lá 11 meses. Aí a então desembargadora Nancy, ela fazia seleções no gabinete para trabalhar com ela. E era uma seleção estilo Nancy Andrighi. Você tinha 10 dias para provar que era um bom servidor e que tinha condição de passar no concurso para a magistratura. Era um período de prova lá. E como eu tinha feito esse curso com ela, com a Vera e a Ana Maria, me indicaram para fazer surgiu uma vaga, porque tinha acabado de passar no concurso, 2 pessoas tinham acabado de passar, Carmen Inícia e Ana Maria Ferreira Júnior. As 2 assessoras lá, surgiram essas 2 vagas. E uma das vagas, eu concorri a essa vaga. Fiquei 10 dias lá fazendo esse teste. E aí deu certo. Aí, 11 meses depois eu passei no concurso. Até porque, na época, não sei se ela vai lembrar disso, se ela ver esse vídeo, a Nancy, que é uma amiga e uma estrada incomparável, ela falava, olha, tu tem 2 anos para passar no concurso da magistratura. Depois desses 2 anos, seu período aqui acabou. Não, eu aprendi muito lá. E essa minha preocupação com estatística, com minha assessora até que sabe disso, eu tenho uma certa neura com produtividade. Eu também tenho uma história para contar da ministra Fátima Nancy. Sim, que gosta muito de ti. Eu era juiz substituto, ela era juiz e coordenadora do juizado de pequenas causas. Sim. Quando ela me conhecia, ela já me convidou. Quero convidar o jovem juiz para trabalhar no juizado de pequenas causas, à noite, na conciliação. Eu fiquei muito honrado, né? Iniciando a minha carreira aqui no tribunal, fui trabalhar com a coordenadora. Eu lembro dessa época. A Nancy tinha muitos projetos, assim, ela implantou, né, o juizado de pequenas causas. E depois ela me indicou para dar aula na UDF, onde você se formou. Eu fiquei 10 anos dando aula lá na UDF. Eu lembro que tu foi presidente. Foi indicação da ministra, na época desembargadora. Pois é, fiquei esse período lá onde aprendi muito, tanto a parte do direito, isso ajudou demais, porque, repito, na época não tinha as facilidades, então tu tinha que ter o teu arquivinho na mesa com as fichinhas da jurisprudência, descia para a biblioteca para ir atrás de livros, revistas, da RT. Nós não tínhamos internet. Não tinha. Para voltar, para fazer o voto, entendeu? A gente sempre trabalhava com 2 processos. Eu me lembro que um colega do Ministério Público, ele pesquisava a jurisprudência no diário. Dava um trabalho. Você ia ao gabinete dele, aquela montanha de diário, ele pesquisando jurisprudência. Eu fiz muito isso, cortava, fazia arquivo. E também, o principal que eu aprendi lá no gabinete da Nancy, da desembargadora, então desembargadora, foi produzir, encontrar o equilíbrio entre a produção de qualidade, né, e dar vazão aos processos. O gabinete dela todo mês tinha que ser zerado, então a gente tinha uma estatística colada na parede, em papel, cada assessor, com a tua conclusão, isso em 1994. A preocupação dela com produtividade e com qualidade. Por isso, então, que nós trabalhamos com 2 processos.
aquele processo que ela falava sempre, olha, o teu cérebro vai funcionar sozinho. E o outro que você vai realmente estudar. E até hoje a qualidade do trabalho da ministra É uma referência, né? É excepcional. É uma aula, você tem ali uma aula, pode ler um acordo da ministra. E também lá foi quando eu me apaixonei muito pela área civil, fazenda pública, que é a matéria que a gente lidava no dia a dia, né? Fazia os votos nessa área e sempre gostei muito do civil e da fazenda pública. Você acha que a sua mãe ela que me estimulou a fazer o direito. Responsável pela sua formação em direito. Formação na área do direito. Sim. Sua mãe na época eu estava muito. na dúvida, pensei em fazer geologia. E o seu pai? Ele queria que você... Ele era administrador, ele tinha uma certa cisma com advogado. Ele não sugeria alguma uma profissão? Minha mãe queria um filho médico e um filho juiz. Filho juiz. Sua mãe queria um filho juiz. O seu pai não tinha essa preferência? Juiz, ele não gostava de advogado. Ele tinha uma cisma com advogado, mas juiz, né? Mas ele achava também que, muito difícil, porque a concepção da magistratura, né, Melinati? Nessa época é diferente hoje, assim. Eu, por exemplo, eu sou de uma época aqui, nesse bloco A aqui que eu trabalhei, em 1984 eu trabalhei aqui, a gente tinha uma visão do juiz, né? Certo. O juiz era uma pessoa muito grande, como você... um sacerdócio. Superior. Eu me lembro que a gente passava nos corredores como servidor, passava um juiz, era algo assim, né? É verdade. Era uma visão de respeito, muito, às vezes em algum momento até exagerado, mas era uma visão, né? Eu vivi toda essa situação. Sabe o que eu estou dizendo, né? Os mastros aqui. Não é tão antigo, é mais novo. Eu conheço esse filme, viu? Carlinhos, então, eu conheço. E hoje a gente vê isso, né? Assim, ainda mais eu que estou no meio associativo. O tribunal mudou muito, né? Mudou. Hoje não existe. Mas é o que eu falo, então, a visão, eu falo, não, eu quero ser juiz, né? Tendo como parâmetro essa magistratura. Entendeu? Então, trabalhei. Eu tive sorte com isso. Eu só trabalhei. Eu assisti sessões nesse tribunal, debaixo do Natanael, debaixo do Onível, entendeu? Debaixo do José Hilário, grandes magistrados, né? Certo. Eu fiz estágio aqui no tribunal em 1978, 79. Bom, tem história também. Pois é, né? Eu fiz estágio com o João Ramos. Eu fui estagiário da Defensoria Pública também. Tá vendo? Então, eu conhecia também o tribunal naquela época, eu me formei no FEUB. Mas, Carlinhos, eu queria que você falasse senão a gente vai embora aqui, sobre a sua experiência no TRE e depois, então, nessa área, técnico, analista aqui do tribunal. Sim, no TRE eu trabalhei em cartório eleitoral. Você começou no TRE? No TRE. Você foi concursado? No TRE, eu entrei no TRE. No TRE não tinha concursado na época. Você foi convidado para trabalhar? Fui requisitado para trabalhar lá e fiquei lá. Ganhava minha vida bem toda naquela época? Eu tinha... Não era pouco. Mas minha questão do TRE que me estimulou era o horário. Mas você tinha que idade naquela época? 18 anos. 18? 18 anos de idade. Ah, menino. 18 anos de idade eu comecei a trabalhar no cartório eleitoral da 2ª Zona Eleitoral. Você foi contratado pelo TRE? Eu fui para o TRE, E aí, chegando lá, é que eu comecei a aprender a questão de processo, e o alistamento eleitoral, a noção da importância da justiça, da justiça eleitoral, título eleitoral com foto. 5 fotos. Hoje não tem mais foto. Não, aí eu passei por todo esse processo lá, que eu fiquei quase 7 anos no TRE. Na época, o juiz eleitoral era o Nível Geraldo Gonçalves. Grande desembargador, ex-presidente do tribunal. A chefe do cartório, Maria de Lourdes. E eu trabalhava no cartório, só que o cartório... Na época, o DF tinha apenas 8 zonas eleitorais. E a 2ª zona eleitoral era a parte norte do avião, digamos assim, e uma parte de Planaltina. A parte sul, que era a primeira zona eleitoral, era para cá, para Asa Sul. Então, na 2ª zona era Asa Norte, Lago Norte, toda a parte de setor de mansões e os núcleos rurais de Sobradinho, alguns, e de Planaltina. Você ajudava no alistamento eleitoral? Fazia tudo, atendia balcão. Você andava, então, nas zonas eleitorais? Na área da zona eleitoral, nas escolas, treinava mesário. E, na época, o TRE não tinha asfalto lá. O TRE não tinha motorista. O TRE tinha motorista só na chamada secretaria, que funcionava no 4º andar. Então, o cartório eleitoral, o funcionário fazia tudo. Eu fui oficial de justiça DOC, também. Motorista. Todos os servidores, menos as mulheres não dividiam muito, assim. Então saía no cartório para treinar mesário, para intimar
de uma questão de crime eleitoral, Certo. era o funcionário, fazia de tudo. E aí foi quando eu fiz aquele comentário que eu dirigia a Kombi, dirigi o Corcel Preto, o Opala, e éramos nós. E voltava no final da tarde, organizei muita eleição. Na justiça eleitoral, e eu sou apaixonado pela justiça eleitoral, gosto demais, gosto demais. Eu fiz de tudo na justiça eleitoral, assim, como servidor. Depois, como eleitor, trabalhei em junta eleitoral. E depois, como juiz, substituto eleitoral. Juiz eleitoral. Depois, coordenador da fiscalização da propaganda eleitoral por Propaganda 3 eleições eleitoral. lá. Com Desmar Mário, Desmar Romão, depois Desmar Otávio, Augusto. Mas fiz minha carreira lá no cartório. Eu sempre fui servidor de cartório. Eu nunca trabalhei na área administrativa aqui no 4º andar, que funcionava no 4º andar do Palácio. De lá que eu vim para o TJ e não trabalhei em cartório civil de imediato. Trabalhei uns dias lá no cartório da Vara da Infância. Então, vamos contar um pouquinho da sua história aqui como funcionário, servidor do Tribunal de Justiça. Sim. Você entrou, o seu Em currículo... 93. 93. O tribunal Você ficou foi o quê? muitos anos. Você entrou como técnico. Que era o analista de hoje, né? O técnico Você superior. passou no concurso. Lá no TRE você foi contratado, Foi 7 anos. requisitado para lá. 7 anos no TRE. 7 anos. Depois passou no concurso aqui no Vim para o Tribunal. TJ. Certo. Tomei posse como técnico judiciário, que é o equivalente a um analista Qual de ano? hoje. Repete o ano aí. Novembro de 93. 93. Não demorou muito, você já assumiu como juiz. Eu fiquei como o técnico judiciário 2 anos e pouco. Eu tomei posse em novembro de 93. Em dezembro de 95, então você trabalhou saiu o na resultado. Vara da Infância já como técnico. Já como técnico. Eu trabalhava numa assessoria lá, junto ao juiz. Não tinha função, eu optei por ir para lá para poder trabalhar com minutas, fazer sentença. E tinha uma situação também que é curiosa lá. Como a justiça era diferente. A Vara da Infância, na época, que era o juizado de menores, né? Não chamava Vara da Infância. Ele tinha tanto processo, que era impossível os magistrados e os promotores darem vazão aos processos. Então, houve um acordo na época entre o Poder Judiciário, o juiz e o tribunal, né, com o Ministério Público. Os processos que não eram de réu preso, digamos, os que eram de infratores, adolescentes infratores soltos, todos eram instruídos pelos assessores, inclusive as audiências. Nós fazíamos as audiências. Você era o juiz ali, de fato. Tudo. Fazíamos as audiências e depois levava para o juiz assinar. E o promotor não participava da audiência. Não participava. Não. Então, no 499, por exemplo, você dava a palavra ao Ministério Público, nada requereu. Então, nesse período que eu fiquei lá de 11 meses, eu tinha uma rotina de juiz, praticamente. Por quê? Eu tinha minha agenda, minha pauta de audiências, despachava os meus processos, minha numeração, até hoje eu me lembro. Não dava conta. Era impossível. Não dava, 50 era muita mil processos. Então, o assessor tinha que fazer. Então, como no juiz. final do trabalhar como juiz. processo físico, final 4 e 5, eu recebi a denúncia, que era a peça de representação, né? Que era equivalente à denúncia, né? E o processo desde o início até o final. Eu que tocava. Até fazia audiência. Julguei muito, assim, julguei, né? Fiz muita audiência. Aplicando as de medidas estupro, socioeducativas. Socioeducativa. E aí, por isso que quando eu passei no concurso... Você já tinha uma boa experiência. E tinha cansado de audiência, para falar a verdade. E admirei, eu como juiz civil, e agora no tribunal, em turma civil, e sempre vou ser do civil. Se surgir uma vaga na turma que não podem ficar, eu gosto do civil. E eu admiro muito o juiz criminal, porque ele sabe instruir. É muito difícil instruir. Tu foi, né, juiz criminal, tem aqui um grande... Eu trabalhei uma parte da minha vida na área criminal. E eu vejo, eu comparo, eu via na época como era difícil instruir bem, né, um feito. E esse período que eu fiquei 11 meses lá fazendo audiência, a audiência de apresentação, que é equivalente ao interrogatório, e aquele drama da internação provisória, que é uma cautelar, né, você decidir se coloca o adolescente no CAGE, então CAGE ou não, aquela dinâmica de você ter que decidir, a avaliação da prova. Eu acho que o juiz criminal ele tem essa expertise que o juiz civil não... É diferente, né? Diferente. É diferente. Então, essa foi uma experiência que eu trago
E além do peso, a vara da infância ali é uma vara muito pesada, eu vi situações muito difíceis ali. E depois, quando eu passei no concurso... E dramático que a gente sofre, né? Vendo a situação do menor infrator, né? Muito. E ainda tinha parte... futuro do menor, ainda tinha parte civil da adoção. É lamentável. Né? A falta de apoio do próprio Estado, da família. E a vara, o juizado era uma vara muito estruturada, né? O de Barra do Onível deixou um legado ali. Né? E aí de lá eu vim para o civil e não saí mais. Né? Assim, depois eu tomei posse como juiz, e na época até o Josué, para ele, eu me lembro que ele queria tirar a licença-prêmio, ele queria que eu fosse para lá. Não, mas ele queria que eu voltasse para ser o juiz substituto lá. Né? Eu, não, doutor José, eu prefiro ficar no civil, porque eu também já tinha tido o convite da Vera Andrighi, da 12ª Vara Civil, para ficar lá na 12ª, e eu realmente preferi, por minha ligação com o civil, Nancy. Mas aí acabou que eu acabei fazendo meio que um acordo, e na época as lotações eram bem mais, designações, né? Eram mais informais, assim, a conversava, tinha o Antônio Carlos, tinha outra. Eu falei, não, então, Antônio Carlos, eu vou ficar lá uns 3 meses na Vara da Infância, que o doutor José quer tirar esse período de licença-prêmio. Então vou para lá, e eu voltei lá como juiz depois. Fiquei 3 meses lá. Quantos concursos você fez para juiz? 2, eu passei no segundo. No segundo. Mas você fez só aqui no DF ou fez fora? Eu cheguei a pegar a ficha de inscrição para o Tribunal de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu sempre gostei, tenho muito de lá, tenho amigos lá, e como era no Sul. Certo. Mas agora, aí, o primeiro concurso, os dois que você está falando, os dois aqui no DF. Em Santa Catarina você não chegou a fazer? Não, porque quando eu ia me inscrever, eu já estava fazendo um concurso aqui. E estava sendo aprovado. Aí eu... E, na verdade, eu queria ser juiz no TJDFT. Agora, nesse primeiro concurso que você fez, você chegou à reta final? Eu fiquei por 0,4 na prova de direito comercial. E até hoje eu lembro, porque saiu uma súmula uma semana antes da prova. Foi na prova de sentença? Sentença. Uma questão de direito comercial, que é uma matéria que eu nunca gostei muito. E eu me lembro que uns 10, 15 dias antes da prova, saiu uma súmula, daí as facilidades hoje, né? Do TFR, eu acho. E justamente sobre essa súmula foi a questão subjetiva. E eu realmente não sabia. Porque eu nem... escapou na hora de você fazer o seu cadastro ali, as fichas. E aí fiquei por 0,4. Na época eu fui aconselhado até pela Nancy, a minha assessora sabe disso, a não recorrer. E eu não recorri. Ela falou, não, você vai ser juiz no tempo certo. Certo. Aí no ano seguinte eu passei. E quando você passou, a sua turma tinha... Quantos magistrados foram aprovados? Quantos aprovados no seu concurso? 24 ou 25, mas 24, tomaram posse, uns 2 não tomaram posse. Eu sou da turma de 96, né, que é uma turma que é até conhecida no tribunal, vários colegas. A minha turma, a gente tem alguns orgulhos na nossa turma. É a única turma da história do tribunal que teve 3 presidentes de associação dos magistrados e vários promotores, na época conceituados, o doutor Aiston, o doutor Tavernar, entendeu? Vieram para cá, a doutora Valéria Igrejas, que era servidora também, foi do Ministério Público, uma turma muito boa e muito dedicada ao tribunal, e não só a parte jurisdicional. A minha turma, desde que chegou ao tribunal, ela foi preocupada com a estruturação da carreira, com a melhoria das condições da magistratura. Mas da sua turma de 96, até algum desembargador? Não. Só o juiz Aiston, Tavernar, eu somos juiz de segundo grau. Você e o Tavernar. Ainda está na turma de 95. Mas você falou Aiston? Aiston. O Aiston é juiz substituto de segundo grau. Então são 3. Somos 3. Turma. Somos 3. Desembargadores convocados. Isso. Na minha época chamava desembargador convocado. Agora é juiz substituto de segundo grau, né? Desembargador. Somos nós 3 na nossa turma. E você assumiu, então, em vara civil. Você passou no concurso. Vara civil. E foi trabalhar 12ª vara civil. 12ª. Logo depois eu fui para a Fazenda Pública. Andei em todas as varas da Fazenda Pública, menos a primeira. Mas eu fiquei muito tempo na segunda vara da Fazenda Pública. Então, eu fui titular da quarta vara durante 7 anos. Me lembro de você por lá. Lembra, né? Lembro. Uma matéria complexa, difícil, né? Porque na minha época, por exemplo, você pegava processo que estava tramitando há 10 anos. Eu sentenciei processo que estava concluso há 10 anos. Conclusa 10 anos. E matéria 12 mil processos. Complexa, difícil. E detalhe, não era não sei fácil. se você lembra, né?
A gente tinha no gabinete um funcionário, 2 funcionários. É verdade. Não tinha assessoria, não tinha, Não tinha. o apoio que hoje o tribunal oferece. Não tinha. Era outra realidade. 4, 5 funcionários. Quanto mais no você cartório trabalhava, da mais Fazenda Pública com aparecia, 12 mil né? processos. É 10 verdade. mil processos em vara civil. Entendeu? Era. E aí eu, de lá da 10ª segunda, eu passei um tempo na vara da infância, esses 3 meses, aí eu já vim para a vara da Fazenda Pública, só saí para instalar os 7 juizados cíveis de Brasília. Então vamos fazer um resumo aí. Você É. assumiu como substituto, ficou quanto tempo como substituto? Quantos anos? Quase 4 anos. Quase 4. Então, Foi rápido, assim, para os a padrões de minha hoje. turma também ficou mais ou menos 3 Os anos. padrões de hoje foi bem rápido, né? Mas Aí na você época... foi ser titular da... E aí fui para Ceilândia, porque... Você foi para Ceilândia. Eu tive a Não oportunidade de ir ficou para aqui em Taguatinga. Brasília, Não tinha. como titular Surgiram na vagas Ceilândia. em Taguatinga. Lá foi vara civil também, na Ceilândia? Não. O que acontece? Eu queria uma vara civil, só que não tinha opção de vara civil. Então, as opções em Taguatinga era o Aiston Tavernar eu. Então, tinham 2 juizados cíveis em Taguatinga. E as outras opções em Taguatinga eram uma vara criminal e uma vara de família. E eu não queria vara de família, que eu nunca gostei dessa matéria, e não queria vara criminal, porque eu sempre fui um juiz muito... Talvez por ter passado muito tempo como servidor e ter visto muitos juízes e varas com o Ministério Público, não que um apreço enorme no Ministério Público, óbvio, né? Mas eu sempre fui um juiz um pouco do meu perfil de cuidar, eu tenho que tocar os processos, eu aprendi assim, entendeu? Certo. Então eu sempre tive uma tendência a admirar mais o cível, porque você. o cível, tu é o dono da vara, digamos assim, né? E eu queria uma vara civil, não tinha vara civil nem em Taguatinga nem em Ceilândia, então as que sobraram para mim em Taguatinga, criminal e família, eu não quis abrir mão de Taguatinga, fui para Ceilândia porque estava se instalando o 1º e o 2º juizado civil de Ceilândia. E aí eu fui para Ceilândia. Quando eu conheci, trabalhou comigo na época, um servidor na época chamado Jaider, que hoje é juiz aqui. Hoje é juiz. Tá vendo? Ele trabalhou comigo lá um tempo, fiquei lá em Ceilândia e de lá vim removido para uma vara civil em Taguatinga. Fiquei 2 anos em Ceilândia, porque eu queria voltar para o plano. Eu sempre gostei de trabalhar aqui, nesse prédio aqui, e no Bloco B, né? E eu nunca... Não é que eu não gostava da satélite, mas eu me sentia bem aqui. Eu sempre gostei de trabalhar dentro do fórum. Na pandemia eu só fiquei... a Marina sabe disso. Eu só fiquei trabalhando em casa 2, 3 meses. Eu estava no Léo Fagundes, eu era o único que ia para lá. Pegava meu carro e ficava dentro do fórum. Eu sempre gostei de trabalhar dentro do tribunal. Certo. Eu gosto de estar dentro, no tribunal. Certo. E aí eu fui para Taguatinga, fiquei 2 anos lá, deu tempo, eu vim para Brasília para a 16ª. E cível. Aqui você assumiu qual vara? 16ª cível. Né? Vim removido. 13ª. 16ª. 16ª. 16ª cível. Vim para a 16ª. E quem é que tinha trabalhado lá antes de você? Eu não me lembro. Não me lembro, Marina. Não lembro. Eu não sei, não lembro. Mas é assim mesmo, a gente trabalha não me lembro com que era o titular, porque era a remoção, não lembro. Remoção. Depois, você ficou até quando nessa vara? 13ª? 16ª. Eu fiquei muitos anos lá. De lá eu fui para o juizado civil, né? Juizado civil. Que já era no Léo Fagundes, mas nesse período eu já estava convocado, já estava na administração com o Mário Machado. E de lá fui para a turma recursal. Atualmente você está na turma recursal? Não, estou no tribunal, né? Primeiro. Não, aliás, deixa eu corrigir a pergunta. Antes de você ser nomeado juiz de direito substituto de 2º grau, você estava na turma recursal? Na turma recursal. Eu me lembro que você... Sim, eu fiquei um tempo convocado, porque o modelo era outro, né? Eu, como juiz da 16ª cível, eu fui convocado para acumular a turma recursal. Fiquei anos ali, mas como titular da turma recursal, eu já estava na época na presidência junto com o desembargador Mário Machado. E lá eu fui para a turma recursal para depois... Certo. E você assumiu como desembargador convocado, como juiz de direito substituto de 2º grau. Já faz o quê? Tem uns 2 anos, né? 2 anos que você está. Atualmente você está em turma cível. Primeira turma cível e Quem primeira Câmara Cível. Quem é que trabalha com você lá na primeira turma cível? Desembargadores Teófilo, Diva Luci, Carlos Pires e Rômulo. Estamos na primeira turma cível. Tem um time muito bom. Time bom.
Será Certo. bom. Grandes Vocês desembargadores. têm sessões normalmente na quarta-feira, Quarta-feira, segunda-feira na Câmara. segunda na Câmara, que é a nossa rotina, Certo. né? Muito Só bem. que a minha rotina é um pouco diferente dos colegas que estão na turma, por conta da minha atividade na associação. Certo. Então, já que você citou a associação, vamos falar da sua vida política aqui no tribunal. Você é presidente da MARS, Associação dos Magistrados. Como é que está sendo essa experiência? Representando 400 magistrados. É maravilhosa. Eu tenho uma história antiga, O porta-voz de no 400 associativismo. magistrados. Não, primeiro, tem que dizer assim, hoje é o momento mais feliz que eu vivo no associativismo, porque a gente teve uma reeleição, né, que foi uma Você votação... está no segundo mandato. Eu assumi a Magis com a renúncia do desembargador Sebastião, né? Então eu peguei quase 11 meses do mandato, que era dele, eu peguei o restante do mandato e depois fui eleito presidente a primeira vez. E agora, em dezembro do ano passado, fui reeleito presidente da Magis. Então, na verdade, eu já estou há 3 anos na presidência da associação. Mas eu reputo esse momento mais feliz porque... E um detalhe, você foi candidato único. Ninguém quis concorrer com o Carlinhos. Não sei se... Candidato único. Significa apoio total de todas as correntes que tem aqui no tribunal. Não, eu estava comentando assim, é uma felicidade a gente representar a magistratura do TJDFT, muito por conta dessa representatividade que hoje eu tenho, do apoio da magistratura aqui, entendeu? Do segundo grau, do primeiro grau, juiz substitutos, entendeu? A gente fez um testemunha do excelente trabalho que você vem fazendo. A gente teve uma experiência na administração também que ajudou. Eu acho que a magistratura do TJDFT, eu falo isso sempre, inclusive em razão da minha função na MB também, o nosso tribunal ele é diferenciado, eu repito, como o melhor tribunal do país, entendeu? E já não é de agora, tem condição de melhorar, óbvio. E tanto o quadro de servidores quanto de magistrados são de uma qualidade espetacular. Eu diria até que, principalmente a magistratura, tem que ocupar um espaço maior no cenário nacional, entendeu? Tanto no CNJ, na MB, e a gente tem procurado até esse espaço maior, mas é um motivo de orgulho e honra, e de grande felicidade de representar a magistratura do DF. E na MB, Associação dos Magistrados Brasileiros, você está no primeiro mandato? O primeiro mandato que encerra agora. Eu fui para a MB na atual gestão. Secretário lá. Sou secretário. Nós cuidamos da gestão, mas acaba que, como nós estamos você é uma espécie de vice-presidente, né? Porque você está sempre acompanhando o presidente. Eu tenho uma grande amizade com o Frederico Mendes Júnior, que faz uma gestão maravilhosa, é uma gestão muito alinhada à nossa percepção do que é o associativismo para a magistratura, entendeu? A gente tem uma pauta que é muito ligada às questões de prerrogativas e de estruturação da carreira. Certo. Nós fomos eleitos aqui no DF. O mandato da Marja é de 2 anos, lá na MB 3. São 3. O mandato lá da atual gestão termina em dezembro deste ano. Esse ano nós temos Vamos ter eleições nesse ano. E já esperamos a presença do desembargador Roberval Belinati para ser o presidente da comissão eleitoral, com quem até a honra já participou. Eu já participei de 6 eleições. 3 comigo. 3 eleições presidente. Na última não estava porque eu já Para estava mim é uma honra, eu fico muito feliz. Para a MB vai ser uma honra enorme contar com o senhor lá. Agradeço muito. Conduzir o processo eleitoral muito bem. Ajudando. Eu espero que, premiando a atual gestão com a eleição da candidatura da atual gestão, porque a atual gestão da MB, o Frederico faz uma gestão excepcional e é o que eu falo, resgatou uma pauta de prerrogativas, de estruturação da carreira, que nós, respeitando as visões, né, claro, cada um tem a sua visão, nós sempre buscamos, entendeu? Então, tanto aqui na Magis, que a gente trabalha muito essa pauta, e como na MB, a gente vem trabalhando isso, que é um valor muito grande para a magistratura. E aqui no caso do TJDFT, eu faço questão de mencionar isso, eu tenho um lema, desembargador, eu só acredito em associação de magistrados forte se nós tivermos um tribunal forte, um poder judiciário forte. Eu não vejo como uma coisa está desassociada da outra. E aqui no TJDFT,
Eu estou na gestão da MAGE, na presidência há 3 anos, e o sucesso que muitos falam da gestão, da atual gestão, minha na presidência, ela deve muito ao tribunal e às administrações que passaram no tribunal, ao tribunal pleno e principalmente às gestões do tribunal. Certo. Porque o associativismo, a magistratura precisa do apoio do tribunal. É claro que nós fazemos um associativismo, não é aquele associativismo de confronto. Tem que ser um trabalho feito em parceria. Em parceria. E nós tivemos uma parceria na administração anterior, de Bardot Cruz Macedo, que foi emblemática. Emblemática. E isso ajudou muito a magistratura e, obviamente, a associação que representa. Certo. O Bardot Cruz Macedo se cercou de juízes. O doutor Luiz Márcio tem uma contribuição enorme nisso, entendeu? O doutor Caio, também a corregedoria, as vice-presidências ajudaram muito, entendeu? Mas a presidência ela é o norte, né? E atualmente também, com o desembargador Valdir Leôncio, um certo. Apoio, entendeu? Então esse progresso do tribunal, seja para o servidor, seja para o magistrado, e no caso da magistratura, o associativismo, a associação, ela cresce, ela é muito fortalecida hoje, certo. Ela não existiria sem a participação da administração do tribunal. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E a MP, eu também da mesma ressalto aqui o excelente trabalho que vem sendo realizado pela atual diretoria da MP. Pessoal, de parabéns. Você como secretário, a mesma linha adotada Fred, lá, um diálogo institucional com o Supremo, CNJ, tivemos conquistas de estruturação remuneratória e também da própria carreira, e continuamos na nossa luta aí até o final do ano para lutar pela magistratura. Agora, uma pergunta política para você. O seu nome está sendo cotado para ser o próximo presidente da IBB, candidato com apoio da atual administração. Queria que você falasse sobre isso. Não, essa cogitação é uma honra para mim. Na verdade, eu não procuro não pensar muito nisso, não. O que eu defendo Mas estão citando que o seu o projeto nome, atual... Provável candidato. Eu fico muito orgulhoso. Assim, eu deixo as coisas acontecerem. Eu acho que eu já... É muito sofrida essa vida do nosso associativismo, entendeu? Então, assim, ainda mais para mim, que não me afasta da jurisdição. Né? Não, Deus sabe onde é que a gente vai estar. Vamos ver o que vai acontecer. O que eu quero é que o modelo de gestão da atual administração da MB, como eu também desejo isso aqui na MAGE, né? Não no meu caso, que eu não posso mais ser reeleito e nem eu quero passar o bastão para um outro colega, uma outra colega, mas na MB que o projeto seja reeleito, entendeu? Para a gente dar prosseguimento a esse projeto para os próximos anos na MB. Nós estamos num grupo lá, ligados ao atual presidente Frederico, e o nome que sair desse grupo, a gente vai apoiar e vai trabalhar. Então não existe ainda definição. Não existe definição, não. Mas está sendo cotado, né? Está na lista. O nome é mencionado, mas outros também de muito valor. Está esperando mais um pouco. E quando é que vai acontecer essa definição da chapa? O prazo para registro de chapa até o final. A eleição vai ser em novembro. Em torno do dia 15 de novembro, os primeiros 15 dias. O registro de chapa até o final de outubro. Tem muito tempo até lá. Até o final, tem bastante tempo. Felicidades para você na MB. Obrigado, Bernardo. Você é um grande líder. Obrigado. E tem que aproveitar essa liderança para continuar como porta-voz da magistratura, não apenas do DF, mas também nacional. Não, mas mesmo o trabalho tem sido tribunal, reconhecido. Da minha parte, mesmo saindo do associativismo, o tribunal sempre vai poder contar comigo. E os servidores também, viu? Eu tenho uma curiosidade que eu comento aqui, basta olhar a lista de antiguidade do tribunal e o número da matrícula. No dia que eu fui tomar posse como juiz aqui, eu já era servidor, e o setor, na época, era o setor de pessoal, chamava departamento pessoal, alguma coisa assim. Tinha um servidor aqui chamado Alberônio, os mais antigos vão lembrar disso. E ele falou, doutor Carlos, Carlinhos, tu vai ter que mudar o teu número da matrícula, porque agora tu vai deixar de ser servidor, vai ser magistrado, então eram números diferentes, né? Sequências diferentes. Hoje tem o M, tem o T ainda, né? Não sei, né? E eu criei um problema isso foi resolvido no dia seguinte, porque eu não queria mudar o meu número. Não, no meu número não vai mudar, não. Mas acabou mudando? Não. Continua o então mesmo aconteceu algo que eu não sei se hoje poderia ser feito. A sequência de números da matrícula da minha turma é 310 mil. E a minha
muda para 309, ela reduz para 309 364, porque é a minha matrícula como técnico judiciário, que é analista. Que eu fiz questão de manter. Muito bem. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar pela melhoria do tribunal. Por isso que eu falei, o compromisso meu, e eu acho que deve ser de todos os juízes, e nós que já passamos pela administração, né? Tá certo. A gente se dedica. A gente não precisava estar na administração, né? Certo. E por falar em administração, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho na administração. Você trabalhou na Previdência, na Corregedoria. Sim. Então eu queria que você falasse. Eu trabalhei, assim, no TRE eu trabalhei como juiz da fiscalização da propaganda eleitoral, naquela coordenação por 3 vezes. Mas como juiz auxiliar aqui no tribunal? Auxiliar do tribunal. Eu fui juiz auxiliar da presidência. Eu me lembro da época do Mário Machado. Você era o Mário Machado. E o Gilmar. E o Gilmar. Soriano. O Mário sempre foi eu acabei fazendo uma amizade muito grande com ele, antes dele chegar à presidência, entendeu? E ele, desde o início, nós nos conhecíamos assim mais proximamente através da desembargadora Nancy, porque eu era servidor do gabinete e ele frequentava o gabinete, porque era processualista também. Uma das pessoas que eu conheci no gabinete, de conhecer, de conversar, né? Porque eu já tinha visto o Mário na época do TRE como juiz eleitoral. Mas passei a ter convivência mais com ele nessa época. E, desde então, fomos nos aproximando até por conta do futebol, o chamado Grupo da Bancada da Bola, e fizemos uma amizade muito grande. Então, vários projetos que eu participei no tribunal foram por indicação ou convite do desembargador Mário Machado. Coordenação dos juizados especiais, outros comitês. Nós trabalhamos juntos. O desembargador Mário me convidou para continuar no ProSaúde como presidente do Conselho. Que eu tenho a honra de compor ao Conselho. Trabalhamos juntos na mesma administração. Exatamente. E aí sempre envolvidos em projetos da administração, porque eu sempre gostei muito da gestão. E gestão em prol do tribunal. Então participei, eu me lembro da instalação as varas cíveis, eram 20 varas cíveis, né? Essa ampliação de 20 para 25 varas cíveis. Participei também da comissão de implantação e um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer foi a implantação dos juizados especiais aqui no Brasil. Na época havia um cartório único, os juizados não estavam implantados ainda, eles estavam meio que informalmente. E na época o desembargador Mário me indicou, o desembargador Lécio, que era o corregedor, para fazer esse trabalho de implantação dos 7 juizados cíveis de Brasília. E eu fui o juiz que implantou esses juizados. Então você ficou na presidência? Na presidência, na gestão do Mário Machado. E depois na administração? Você trabalhou na... Não, e antes disso eu já tinha trabalhado, participado desses projetos, né? Mas da administração em si... Mas como juiz auxiliar, então só foi na só na presidência do Mário, só era um compromisso que eu tinha com ele. A Corregedoria eu atuei em comitês, em comissões e em projetos da Corregedoria, como foi esse dos juizados ou da vara cível. Mas eu nunca fui. Fui convidado já algumas vezes, mas eu sempre tive assim... Eu nunca gostei de me afastar da jurisdição, entendeu? Eu sempre gostei de julgar. Tanto é que agora eu estou na MB e estou na MAGES, eu me afasto assim pontualmente. Eu gosto, me apavora um pouco ainda aquela questão de ficar longe da jurisdição. Eu gosto muito de julgar. Muito. E eu fiquei, o único período que eu fiquei realmente fora da jurisdição, os 2 anos, foi na gestão do desembargador Mário, por conta da minha ligação com ele, de amizade, e que foi uma graça, porque eu consegui trabalhar na administração. Você disse que fazia parte da bancada do futebol. Eu sou testemunha, mas eu quero que você conte essa história aí. Da bancada do futebol e também da Solange. Queria que você explicasse para nós o que significa Solange na sua vida. Mas vamos começar pela bancada do futebol. Desde que eu você sempre joguei futebol, tipo como o Zico aqui, não. Pelé da magistratura. Não, teve gente que jogou mais que eu. O grande goleador aqui do Otávio Augusto, o Bardo Hector. Mas eu sempre joguei futebol. Eu tinha aquele sonho, quando guri, de ser jogador de futebol, né? Eu jogava muito bem mesmo, assim. O Carlinhos Zico era o famoso goleador. E quando eu já tomei posse aqui, eu já era servidor, já jogava. Joguei pelo tribunal, os campeonatos aí que tinha, né? Na Seju, joguei na OAB. Eu acompanhei um campeonato em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que você foi o goleador lá. Campo Grande, boas lembranças. Na capital mato-grossense.
E aí, quando eu tomei posse, no dia que eu tomei posse, eu já fui convidado pelo Desmar Mário Machado, que foi... Que jogava, que ainda joga, né? Não, agora ele está... É mais treina. E na época, ele me chamou para... Olha, eu não sei se a posse foi numa sexta, ó, amanhã ou quarta, a gente jogava de manhã na época, compareça lá no futebol, porque está convocado, tem que jogar, nós precisamos melhorar. Aí o Hector, na época eu conheci o Hector, que ele era... Né? E aí eu já entrei no time da Amages no grupo de futebol. E realmente sempre foi um grupo muito unido, muito unido, muito alinhado. E esse grupo não era pequeno, entendeu? E a gente trazia essa união para o tribunal. Certo. E vários... O próprio presidente, né, o desembargador Valdir Leôncio, era do grupo de futebol. Então, o desembargador Mário Machado... O João Guimão era o goleiro. O João Guimão, goleiro. Foi goleiro, né? O Olair, o Leandro, vários. Então, é um grupo que, se somar na história da magistratura, que, assim, por alto, gira em torno de uns 60, 70 magistrados do TJDFT que já integraram esse grupo do Bancada da Bola. E continua, né? Um grupo ainda grande tem. do futebol. Fomos a Amages foi campeão brasileira agora em Campo Grande. Campo Grande. Na semana passada. Oh, parabéns. No campeonato da MB. Mas é um grupo de amigos. Mas você continua jogando? Tenho tentado. Fiquei um tempo sem jogar por uma fratura, né? No pé. Mas agora eu voltei a jogar, estou treinando aí. Então, uma vez atleta, sempre atleta, então, né? Mais alguns anos insistir. Mas você está no time da Amages. Estou no time. Continua jogando. E tem um outro time aqui em Brasília também que eu jogo. Você tem quantos anos hoje? 59. 59. Menino, jovem ainda, né? Garotão. Olhando aquelas fotos ali que eu vi. Ainda pode jogar muita bola, né? Mais um pouquinho. Bom, então futebol. Agora a famosa Solange. Você é um grande cantor, faz parte do conjunto. O nome do conjunto é Solange? Banda Solange. Banda Solange. Banda Solange. Quem é que foi Solange? Quem é essa Solange famosa? Quem é que montou essa banda? Não, eu que montei. Você que montou? Eu tinha uma outra banda aqui no tribunal, era uma banda só de juízes. Certo. Eu sempre gostei de música. Que tipo de música que tem essa banda? É rock, pop rock também, anos 80 e 90. E você é um grande cantor, né? Não, olha, é um grande cantor. Eu gosto de cantar. A banda está sempre fazendo show, né? A gente faz um outro show. E você é bom, é uma felicidade, é uma Bom, então vamos falar do nome. Quem foi Solange? Não, pois depois que terminou... Banda Solange, daí dá para pensar lá. Solange foi uma namorada, foi esposa, foi colega... O repertório da minha banda... Quem foi Solange? Ele é muito voltado para os anos 80 e 90. Então, principalmente os anos 80, é uma realidade que os jovens não viveram, foi uma época que a gente pegou ainda do final da censura, né? A gente tinha músicas censuradas, várias das músicas desses anos foram censuradas. As pessoas até se surpreendem com isso, os mais novos, ou até algumas músicas de bandas famosas. Na época do regime militar funcionava a censura. Banda Blitz, era muito exigente. Legião Urbana, Titãs, várias músicas dessas bandas, de outras também, foram censuradas. Havia o departamento de censura no país, né? E a principal censora da história do país até hoje foi uma então delegada da Polícia Federal chamada Solange Hernandes. E por o repertório da minha banda tem várias músicas que foram censuradas, eu quis botar um nome com essa referência, entendeu? E também criar essa curiosidade. Eu queria ter uma banda com nome de mulher e ter esse gancho da curiosidade, entendeu? Então, essa Solange foi o quê? Uma delegada de polícia? Sim, a maior censora que já houve no país. Delegada da Polícia Federal. Ela era censora? Censora. Ela chegou mas você quis homenagear Não, aí eu vou fazer uma referência. Tem um cantor dessa época chamado Léo Jaime e o outro Leone, que era da banda Kid de Abelha. Queria ver. E o Léo Jaime teve várias músicas censuradas pela Solange Hernandes. E uma das músicas... Mas isso que eu não estou entendendo. Como a homenagem a essa delegada Solange? Eu vou explicar. Uma das músicas que foi composta por ele e o Leone é uma versão de uma música de uma banda chamada The Police, chamada So Lonely. Ele fez essa música, uma versão dessa Solange, chamada Solange, a música. E a música é uma crítica à atuação da censora. Ele, inclusive, começa a dizer na música... criticava a atuação eu tinha tanto... Eu tinha tanto para dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento escrever, teu nome vem me interromper.
Ele estava fazendo referência a essa censora Solange. Mas é banda Solange ou banda da Solange? Não, banda Solange. Banda Solange. Então, a pergunta, quem foi Solange foi essa delegada. Então é homenagem Mas ao misto. Uma homenagem... É uma homenagem crítica a essa música que criticou. Então quis botar nesse contexto a música histórica, que é uma música dos anos 80 Ela do está rock. viva, essa delegada? Não, faleceu. Faleceu. Acho que uns 5, 6 anos. Mas você chegou a falar com ela? Não. Então ela não tomou conhecimento da existência dessa banda? Não. Ela é de uma outra época, então. Uma outra época. Mas o nome da banda é uma referência à música. O Léo Jaime é um grande cantor. O Leone que fizeram essa música. Eu busquei Solange. O título da música do Léo Jaime do Leone e a referência à censora que também ele fez na música. É porque eu ouvi uma vez alguém falando, Solange deve ter sido a ex-namorada do Carlinhos. Tem nada a ver com ex-namorada, né? Não. Essa referência musical histórica. E eu repito, muitas das músicas que a gente faz no show foram músicas censuradas, entendeu? Músicas do Titãs, do Paralamas, da Legião mesmo, né? Que país é esse? Conexão Amazônica, que eram letras críticas à situação do país, entendeu? Músicas do próprio Léo Jaime, da Blitz, né? Pouca gente Você sabe. Não pegou essa época, né? Você não precisou no final peguei. De submeter música à censura? Não, mas eu peguei muitas músicas. Eu peguei um disco na mão, curiosidade, né? Tem um disco de uma banda chamada Blitz. Esse disco estava pronto. Ia ser vendido, bolachão, não é LP, né? Os nós novos nunca viram isso. Esse disco ia ser vendido nas lojas. 2 dias antes de ser vendido, a Solange determinou que duas das músicas, ou apreensão, ou recolher do mercado, ou duas dessas músicas não poderiam tocar. Mas qual foi a solução da gravadora? Riscar as 2 músicas em cada LP. Uma das músicas era chamada Bete Frígida. Olha só. E aí esse disco hoje vale, né, porque é um disco histórico. E as músicas foram riscadas LP por LP para poder ser vendido. Algumas outras... Eu testemunhei uma parte dessa época. Eu era advogado iniciante aqui em Brasília e um primo, que já faleceu, Ari Toledo, você deve ter ouvido falar. Sim. Ele mandava peças dele para o teatro, para a censura, e eu que encaminhava. E normalmente ele censurava alguns trechos. Com certeza uma dessas peças passou pela mão da Então só podia apresentar Solange após a aprovação da censura. E as músicas eram assim, o Léo Jaime, inclusive, ele tentava mudar o nome e tal, e ela identificava pelo estilo. Entendeu? Então várias músicas que são conhecidas hoje, elas foram censuradas. E nós fazemos essas revoluções por minuto do RPM, entendeu? A gente então faz fica bem esclarecido, a Solange não foi ex-namorada do Carlinhos, não foi, tá vendo? Não. Tá bem. E o que você pretende com essa banda, Banda Solange? É um hobby? É um lazer, né? Começou até... Quando eu montei a banda, a intenção era só fazer um showzinho ou outro, fazer uma música. Mas realmente ela cresceu. Hoje eu já não faço mais tanto show. Né? Participar de alguns shows dessa banda. Teve um evento da MB há pouco tempo e vocês estavam lá fazendo um show. A gente... São quantas pessoas hoje nessa banda? Somos 5, né? 5. Inclusive, o tecladista é servidor do tribunal. Do tribunal. Mas são remunerados. Vocês... Eles têm o cachê deles, eu não. É uma banda profissional, né? Não, eles têm o cachê deles. Tem que pagar. Pago o cachê para os músicos. Tem o cachê. Entendeu? Só que eu tenho que botar o dinheiro na banda, né? Porque música é uma vida difícil, né, Edmando? Então, eu pago os ensaios, eu pago gravação, eu pago o combustível do baterista. Entendeu? Muito porque bem. É uma vida difícil do músico, né? Mas é com É um prazer. talento, hein? Grande prazer, eu gosto muito de Carlinhos. Todo mundo que conhece o Carlinhos sabe que ele é um grande cantor. Grande animador. Daqui para frente, você já disse, tem 59 anos. Vamos fazer a conta aí. Até os 75. Tem um tempo. Faz a conta, ainda, né? Tem o meu período de 16 anos de tribunal, né? Qual é o seu projeto aí para os próximos 16 anos? Assim. Ser desembargador titular? Não, eu só saio desse tribunal depois que minha foto estiver ali. Isso é certo. Mas tem já previsão ou não? Você acha que vai demorar? A carreira tem mudado muito, Como é que está na antiguidade? Como é que é a sua posição hoje? Tem uma nova resolução, né, que vai alterar um pouco essa composição, mas eu imagino, talvez 3 anos, 4 anos. Eu não faço mais esse cálculo. A única certeza que eu tenho é que eu quero chegar a desembargador
quando eu chegar, eu vou fazer uma avaliação se eu permaneço Então, ou não só no para tribunal. ressaltar, você já está há quanto tempo como juiz? Quantos anos? 29 anos de magistratura eu tenho. 29 anos, ainda não chegou a desembargador titular. Não. Está ficando demorado, né? A carreira está lenta. Há uma previsão do tribunal ser ampliado. Hoje nós somos 48 desembargadores, tem proposta para aumentar mais 10, né? Não sei se o tribunal vai conseguir. Dependendo do A orçamento. restrição orçamentária hoje da União, o tribunal pertence à União. Se aumentar, imediatamente eu vou. Se não, mais uns 2, 3, 4 anos, não sei o tempo que for, eu vou ficar. Mas então o seu assumir. projeto, que você tem 16 anos ainda de carreira, até chegar à compulsória, é os 75. A minha ideia, assim, a curto prazo, é chegar ao tribunal. Chegar ao como tribunal. desembargador. Chegando ao tribunal, eu vou ver. Eu tenho, assim, eu ficaria feliz se eu chegasse à administração do tribunal. Eu não escondo. Todo mundo me conhece, sabe disso. Mas a gente não sabe, né? Futuro, Deus sabe. Tem um caminho longo pela frente. Vamos ver o que vai acontecer com a carreira. Mas se eu tiver oportunidade, saúde, condições e também continuar estimulado, porque eu depois de 29 anos, eu continuo muito feliz, estimulado com a magistratura. Eu acredito muito na magistratura. Certo. Entendeu? Eu defendo muito a magistratura. E eu sou muito feliz no tribunal, entendeu? Tudo que eu tenho eu devo ao TJDFT, né? Então eu vivo sempre dizendo isso, assim, me considero até hoje um servidor da casa, entendeu? E eu gostaria, se Deus permitir, se a carreira me permitir, são muitas condicionantes, entendeu? Eu ficaria muito feliz se eu chegasse à presidência do tribunal, entendeu? Como do TRE também, certo. Entendeu? Eu acho que a experiência que eu E pode chegar com esse tempo? Se eu resolver ficar até os 75, né? Vamos ver se a gente conta. Se eu ficar até os 75, se mantido o mesmo sistema, né? Certo. Que aqui o nosso tribunal é um dos poucos que mantém ainda a antiguidade, que eu acho salutar na carreira, né? Certo. Para a administração, eu ficando na carreira, eu devo chegar à presidência do tribunal. Certo. Mas vamos ver o que a vida, né, certo. nos reserva e ver. E você seria uma felicidade muito grande. Na Associação dos Magistrados Brasileiros, que trabalha com as propostas do Brasil todo, Sim. Todos os tribunais. Todos você vê alguma possibilidade de mudar a regra para a eleição de presidente? Por exemplo, aqui no nosso tribunal, observa-se ainda a antiguidade para chegar à administração. Sim. Ou em outros tribunais, nós temos eleições. Na maioria, na verdade. Pode ser candidato. Agora aqui é diferente. Você está vendo a possibilidade de alguma mudança? Essa discussão da eleição, ela sempre ocorre no meio associativo, entendeu, Osmar? Até porque a exceção é o tribunal que não adota esse modelo. Agora, tem vários modelos, né? Salvo engano, só o Tribunal de Roraima há eleição pelos próprios juízes. O juiz elege o presidente do tribunal. Agora, na grande maioria dos tribunais hoje, há uma forma de eleição, mas pelos desembargadores. Alguns no quinto mais antigo, alguns dependendo do percentual da antiguidade. Mas a maioria esmagadora dos tribunais hoje, há uma eleição para a administração. Entendeu? Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Eu acho que o modelo do TJDFT ainda é muito bom. Entendeu? É perfeito? Não é. Mas o outro modelo tem suas imperfeições, talvez até maiores. Eu acho que o nosso tribunal funciona bem assim. Por isso que eu falo assim, atualmente, estou falando no futuro, a minha perspectiva se eu resolver ficar na carreira, né, a decisão que eu tomei eu vou chegar a desembargador. Eu só saio daqui como desembargador. A partir daí, ver como é que vai estar a minha vida e se eu resolver ficar, a minha expectativa é de ser presidente do tribunal, como de ser presidente do TRE, no modelo atual. Mas se mudar o modelo daqui a 5 anos, 10 anos, aí vai avaliar, né? Porque aí já partiria para um outro sistema, entendeu? Que você teria que ter os seus votos entre os desembargadores. A gente não sabe, né? Seja o que Deus quiser. A gente não sabe, né? Às vezes a gente acha que seria um modelo que seria bom, às vezes não. Mas o que eu tenho ouvido em outros tribunais é nesse sentido, que a maioria realmente adota o modelo de eleição. Entendeu? Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você fizesse a sua manifestação final nessa entrevista histórica que vai ficar disponível no canal do Tribunal no YouTube e aqui
no papel, ou seja, na transcrição, Que bom, fico no feliz. papel e no sistema virtual. Fico feliz. Então, para as suas considerações finais. Não, primeiro, agradecer muito o convite, viu? Parabenizar por o resgate desse projeto, eu acho que é muito importante. Eu vejo, inclusive, em outros tribunais, que eu acho que o nosso tribunal não é que não valoriza a história, acho que poderia valorizar mais ainda, entendeu? Certas tradições, eu acho que isso fortalece o tribunal. O tribunal ele foi construído por servidores e magistrados e a gente tem que valorizar isso. Então, parabenizar pela iniciativa, agradecer muito pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui hoje, viu, Desmardo Belinati? Porque essa ligação que eu tenho pelo TJDFT com o TJDFT é muito grande. Eu admiro muito o tribunal, sou um apaixonado pela casa e uma tarde feliz estar aqui, nessa conversa agradável, na presença de amigos e servidores, magistrados, e dizer que o TJDFT, da minha parte, sempre pode contar comigo aí. Espero que daqui a uns anos meus filhos, netos, quem sabe, vendo esse vídeo aí, né? Se Deus quiser. Fiz meu papel. Parabéns para você. Obrigado. Pela belíssima história de vida. Obrigado. Sucesso na sua vida política. Obrigado. Como porta-voz da magistratura brasileira. Obrigado. Felicidades. Parabéns, viu? Pela sua carreira belíssima. Obrigado. Parabéns.